Seja muito bem-vindo ao Jornal da Nova nesta edição de quarta-feira. São 16 dias que passam do mês de julho do ano de 2025. Antes de avançarmos com o desenvolvimento, vamos conferir a tabela cambial. Agora sim, avançamos com a nossa viagem habitual pelo país e o mundo. Começamos por escalar a província de Gaza, onde um cidadão, por sinal funcionário público, foi dado como morto, supostamente por envenenamento em vida. Consta que o homem era polígamo e uma das mulheres supostamente será a promotora da causa da morte. Trata-se de um triângulo amoroso criado por um funcionário do Estado de nome Mário Moiane, de 54 anos de idade, que neste momento se encontra sem vida após consumir uma refeição supostamente envenenada. Há suspeitas do envolvimento da sua segunda esposa, que mantinha relações há 3 anos. Segundo as autoridades locais e vizinhos, a mulher com quem mantinha relações teria descoberto na semana passada que o malogrado pretendia terminar a relação para reatar com a primeira esposa, com quem esteve casado por 8 anos. O facto gerou revolta, discussões e ameaças por alguns dias antes da tragédia. A rival suspeita que seja envenenamento a real causa, porque o finado manifestava interesse em encerrar a relação. As autoridades policiais confirmaram a morte do funcionário do Estado. De referir que neste momento a suspeita de 40 anos de idade se encontra detida nas celas da Polícia da República de Moçambique, na província de Gaza, enquanto aguarda os resultados de medicina legal para que se saiba as reais causas que levaram à morte do finado polígamo. Os funcionários públicos e agentes do Estado apresentaram esta terça-feira uma mensagem conjunta ao Presidente da República, a qual expõe suas inquietações sobre a introdução de mais reformas no aparelho do Estado e reajuste dos subsídios de gestão de riscos e rotação, assim como a localização. Apesar dos desafios, os funcionários reconhecem que houve alguns avanços promovidos pelo governo, particularmente na valorização dos funcionários do aparelho do Estado com a introdução da tabela salarial única, que veio supostamente reforçar a justiça salarial e equilíbrio remuneratório. Os funcionários do Estado também manifestaram a sua satisfação com o pagamento de horas extraordinárias referentes aos anos de 2022-2023 e encorajam o governo a concluir o processo. Como resposta, Daniel Chapo fez saber que no rol das preocupações destacam-se a paralisação de atos administrativos, como mudança de carreiras, promoção, progressos desde o ano 2021. Outros constrangimentos incluem a morosidade no processo da fixação das pensões de reforma e seguros de sobrevivência, impedindo a entrada de novos quadros na administração pública e representando custos adicionais para o Estado. Perante este cenário, alguns funcionários propõem a contratação de companhias de seguros para gerir os fundos de apoio ao
funeral e acidentes de trabalho. Outra sugestão é a descentralização dos serviços do Instituto Nacional de Segurança Social, criando delegações provinciais capazes de responder de forma célere às necessidades dos aposentados. Segundo Chapo, a descentralização ajudaria a resolver muitos atrasos e a garantir a dignidade aos colegas que tanto contribuírem para o país. No outro desenvolvimento, o chefe de Estado manifestou a sua preocupação com a fuga de formação de documentos institucionais que chegam a cair nas redes sociais. Deste modo, apelou aos funcionários para observarem o sigilo profissional, tendo em conta que há assuntos que dizem respeito à vida das pessoas. E o volume de crédito à economia moçambicana atingiu em maio último um novo recorde histórico de 292,6 mil milhões de meticais. O estoque do crédito à economia moçambicana aumentou quase 3% em maio, face ao mês anterior, para um novo recorde de 292.682 milhões de meticais, equivalente a 3.912 milhões de euros, segundo dados fornecidos pelo Banco de Moçambique. De acordo com o histórico do relatório estatístico do Banco de Moçambique, esse estoque em maio contrasta com 284.535 milhões de meticais, equivalente a 3,808 milhões de euros em abril, que foi então o segundo valor mais baixo no ano. Desta forma, o volume de crédito concedido pela banca moçambicana bateu em maio o pico histórico anterior de 290.973 milhões de meticais. Em novembro de 2024, de acordo com os dados do Banco Central, o crédito a particulares continuava a liderar em maio, apesar da ligeira redução face a abril para 99.926 milhões de meticais. Seguia-se o setor dos transportes e comunicação, cujo total de crédito concedido pela banca cresceu em maio para 25.888 milhões de meticais. E a indústria transformadora com 22.260 milhões de meticais, e ainda o comércio com 21.885 milhões de meticais. Em 27 de março do ano passado, cortou para 15,75%, em 27 de maio para 15%, em 31 de julho para 14,25%, em 30 de setembro para 13,5%, em 27 de novembro para 12,75%, em 27 de janeiro deste ano para 12,25% e em 28 de março para 11,75%, seguindo-se agora novo corte para 11%. A próxima reunião do CPNO ainda está agendada para 30 de julho. O Grupo de Segurança Alimentar da Organização das Nações Unidas revela que cerca de 4,3 milhões de pessoas em Moçambique vão necessitar de assistência urgente este ano para fazer face à crise provocada pelas mudanças climáticas e seca severa. O relatório do Grupo de Segurança Alimentar das Nações Unidas assegura que cerca de 4,3 milhões de pessoas vão precisar de assistência humanitária urgente e proteção este ano em Moçambique. De acordo com o relatório do Grupo de Segurança Alimentar, criado em 2011 e liderado conjuntamente pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e pelo Programa Alimentar Mundial, a crise humanitária é resultado dos ataques terroristas no norte de Moçambique, com cerca de
763 mil afetados e os ventos climáticos extremos, como a seca e os ciclones, que já afetaram mais de 3,5 milhões de pessoas. O documento aponta ainda que a insegurança alimentar no país deverá piorar devido à combinação de choques climáticos, conflitos e esgotamento das reservas alimentares. Citado a última análise de classificação integrada da fase de segurança alimentar, divulgada em janeiro, o relatório do Grupo de Segurança Alimentar avança que quase 5 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar aguda grave entre outubro de 2024 e março de 2025. De acordo com o grupo, até agora foram desembolsados apenas 11% do total de 392 milhões de dólares necessários para assistir cerca de 3 milhões de pessoas. Os acidentes de viação continuam a causar dor e luto a famílias moçambicanas, assim que é. Só nos primeiros meses deste ano foram registrados 409 mortes e 823 casos de ferimentos graves devido a acidentes de viação. Apenas em 6 meses, pelo menos 409 pessoas morreram nas estradas moçambicanas. Os acidentes de viação provocaram ainda 823 feridos, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela polícia. De acordo com o balanço do primeiro semestre da Polícia de Trânsito, através do Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, o número de mortos no primeiro semestre aumentou em 43, comparativamente com o igual período do ano passado, quando foram registrados 366 óbitos. Os dados divulgados indicam que o país registrou um total de 326 acidentes de viação nos primeiros 6 meses do ano, contra 310 de igual período do ano passado. As autoridades moçambicanas registraram também 314 feridos graves e 509 ligeiros em 2025, contra 271 feridos graves e 524 feridos ligeiros no primeiro semestre de 2024. De total de casos, 122 foram atropelamentos, 79 despistes, 50 casos de embate entre carros, 44 choques entre carros e motos. Os mortos e feridos do primeiro semestre, indica a polícia, foram causados por velocidade excessiva, ultrapassagem irregular, deficiências mecânicas, má travessia de peão e condução sob efeito de álcool. Os óbitos de 2024 ocorreram num total de 687 acidentes de viação, um aumento de 3% em comparação com 2023, em que foram registrados 668 sinistros. Uma organização não governamental está a promover seminários internacionais para discutir estratégias para o alcance da paz e desenvolvimento de alguns distritos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado. O encontro promovido pela Ajuda em Ação reuniu diversos parceiros nacionais e internacionais com o objetivo de refletir sobre estratégias para promover uma paz efetiva em Moçambique, sobretudo em regiões afetadas pelo terrorismo, como Cabo Delgado. Nós temos estado a trabalhar com algumas organizações, com algumas instituições do Estado, em relação a como efetivar a paz e também o fim da guerra, como manter a paz em Moçambique. Tivemos a experiência das outras guerras, a guerra da libertação, a guerra dos 16 anos, temos agora esta guerra. E sentimos que era necessário haver uma coordenação entre as organizações. E é por isso que em 2018 foi criado o CEAP,
CEAPA Centro de Estudos para a Paz. Segundo os organizadores, é fundamental responder às emergências imediatas sem deixar de investir no futuro das comunidades afetadas, tal como referiu Terezinha da Silva, pesquisadora e membro do Centro de Estudos para a Paz. Nós somos a província com o maior número de exploração de recursos naturais, mas a quem está a beneficiar principalmente este resultado da exploração de recursos naturais. Isso é muito importante. Com enfoque no conceito de triplo nexo, que une ação humanitária, desenvolvimento e paz, o seminário reforçou que as 3 áreas devem ser abordadas de forma integrada. O triplo nexo é um conceito que na cooperação para o desenvolvimento que significa que não se pode trabalhar isoladamente a emergência humanitária, o desenvolvimento e a construção da paz, que devemos ter uma noção de que estas 3 fases da vida das pessoas que estão a sofrer algum tipo de impacto, seja de uma guerra, seja de uma tempestade, de um ciclone, têm que ir juntas, têm que, por um lado, dar-se ajuda humanitária naquele momento de maior emergência para as pessoas poderem sobreviver, mas não parar aí. Temos que também trabalhar para que as pessoas tenham meios de vida para continuar a vida. Com a duração de 2 dias, o debate refletiu estratégias de atuação em busca de respostas concretas para o alcance da paz em Cabo Delgado. A Mozal está a enfrentar dificuldades para a renovação do contrato de fornecimento de energia elétrica com a hidroelétrica de Cahora Bassa, cujo termo do contrato está previsto para março de 2026. O governo diz que o processo deverá mudar a partir do novo contrato. Já não deve ser a HCB a fornecer energia a Mozal, mas sim o processo de compra deve ser feito a partir da eletricidade de Moçambique. O contrato de fornecimento de energia elétrica entre a hidroelétrica de Cahora Bassa e a multinacional Mozal termina em março do próximo ano e as negociações para sua renovação têm se revelado menos conseguidas. A companhia afirma estar em negociações com o governo de Moçambique para a expansão do acordo. Entretanto, até agora, nada está assegurado. O governo diz estar a acompanhar as negociações e quer que a compra seja feita através da empresa Eletricidade de Moçambique e não diretamente da HCB. A Mozal ainda não chegou ao acordo sobre uma tarifa de preços de eletricidade acessível. A HCB também fez recentemente consultas com os clientes para considerar o impacto do aumento dos custos de eletricidade e da capacidade de geração hidroelétrica prevista para este ano. A HCB também fez recentemente consultas com os clientes para considerar o impacto do aumento dos custos de eletricidade e da capacidade de geração hidroelétrica prevista para este ano. Devido à situação, a empresa assume estar a viver na incerteza relativamente ao futuro do fornecimento de energia elétrica, maioritariamente gerada em Moçambique por um gerador hidroelétrico de HCB, e diz estar a avaliar a previsão das opções financeiras disponíveis no mercado. Para além da hidroelétrica nacional, a empresa tem recorrido à Eskom, outro parceiro no fornecimento de energia para a dinamização dos seus serviços, mas em quantidades insuficientes. O governo de Moçambique tem consciência do contributo da empresa para a economia nacional. Entretanto, o
fornecimento de energia elétrica deverá passar a ser feito através da eletricidade de Moçambique e não pela HCB. Segundo o governo, a contratação é feita de forma direta e o que se pretende é introduzir a eletricidade de Moçambique, que é uma entidade responsável pela comercialização da energia produzida pela nossa hidroelétrica. De referir que a Mosal é uma empresa de alumínio responsável por parte significativa do total das exportações de Moçambique. Faz parte dos megaprojetos, que é um dos principais responsáveis por cerca de 3% do produto interno bruto moçambicano, empregando milhares de trabalhadores. Denis Tivan diz que a Europa reconhece Mondlane como o verdadeiro vencedor das eleições presidenciais de 2024. A informação foi avançada nas redes sociais através da sua conta do Facebook, onde o político confirma que o continente europeu reconheceu Mondlane como o justo vencedor das eleições gerais. Portanto, a Europa sabe que Venâncio Mondlane ganhou as eleições. Dentro de Moçambique, portanto, oficialmente, é dito que Venâncio Mondlane não ganhou as eleições e o regime o persegue. Entretanto, para a Europa, para os partidos europeus, para as instituições europeias, estamos a falar de Portugal, Alemanha e outros que nós visitamos, ele é tratado como senhor presidente. Isto dissipa vários equívocos. Então, o que é que nós temos que fazer? Não é esperar que seja a Europa ou o exterior a fazer a nossa luta. Tivani diz ainda que grande parte dos membros e apoiantes de Venâncio Mondlane sofreram ameaça com vista a deixarem de abraçar a causa. Estamos a dizer que cerca de 45 pessoas ligadas diretamente ao movimento do engenheiro Venâncio foram mortas, dentre as 450 pessoas que sofreram abusos de violência. Isto era importante trazer. Portanto, perceber que fazer política contra um determinado partido de Moçambique, que é a Frelimo, é perigoso e dá morte. O segundo aspecto que eu tinha referenciado como o primeiro tem a ver com o sucesso e o respeito. Nós já tínhamos notado isto em Oslo, quando fomos no Oslo Freedom Forum, em que o engenheiro Venâncio, depois daquele discurso que vocês puderam perceber, ao descer do palco, porque ele foi a última intervenção dos 13 participantes, ele desceu para um intervalo e todas as pessoas trataram a ele por Mr. President. Venâncio Mondlane e seus apoiantes encontram-se atualmente na Europa, tendo já se reunido com vários partidos políticos em Portugal, Espanha e Alemanha. O Jornal da Nova sai para um momento de pausa. Antes, temos a oportunidade de conferir o que será o comportamento do tempo para as próximas 24 horas. Você já esteve perto do fim? Já sentiu-se num beco sem saída? Saiba que a Nova Era Televisão e o mundo estão aqui para acompanhar a sua história. Saiba que as suas quedas ou más decisões podem ser um aprendizado para o mundo. Então, ligue já para o número 84 85 62 168. A Nova Era Televisão espera por si.
e até lá. Bem-vindo de volta à atualidade informativa nacional e internacional e desta feita retomamos com as notícias do estrangeiro. Foi sepultado nesta terça-feira o antigo presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, na sua cidade natal, em Daura, leste do país. O corpo de Muhammadu Buhari foi enterrado na sua terra natal, Doura, a cerca de 45 quilômetros de Katsina, a capital do estado. O corpo chegou de Londres coberto com cores nacionais de Nigéria. Foi recebido no aeroporto Umaru Musa e pelo presidente Bola Ahmed Tinubu. O corpo foi transportado em uma comitiva sob forte esquema de segurança até a sua residência em Daura, recebido pela família e um grupo de personalidades, incluindo autoridades governamentais, políticas, autoridades tradicionais e líderes islâmicos. Recebeu as honras militares de destacamento de pessoal das Forças Armadas Nigerianas e outras agências de segurança. De referir que Buhari morreu neste domingo em Londres, vítima de doença prolongada. Foi 2 vezes presidente da Nigéria, primeiro por intermediário de um golpe de Estado e segundo por ter sido eleito democraticamente. Assumiu o poder no país mais populoso de África em 1983, após um golpe militar, comandando um regime autoritário, até que seus colegas soldados o depuseram menos de 20 meses depois. Quando foi eleito em 2015, a 4ª tentativa, tornou-se o primeiro candidato da oposição a vencer uma eleição presidencial no país. Ainda no estrangeiro, Israel atacou a entrada do quartel-general do exército sírio em Damasco após a ameaça do governo de Tel Aviv de intensificar os ataques para proteger os drusos, uma minoria no sul da Síria provocada por uma minoria, assim dizer, no sul da Síria e que provocou pelo menos 2 feridos. O exército atacou a entrada do quartel-general militar do regime sírio na região de Damasco, na Síria. 2 civis ficaram feridos devido a um ataque da ocupação israelita no centro da capital, sem fornecer pormenores sobre o objetivo da ação. De acordo com um comunicado do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, após a ação, registrou uma forte mobilização de tropas nas imediações do quartel da capital, onde também teriam sido ouvidos tiros. O exército israelita confirmou que a ação atingiu a entrada do quartel-general das forças sírias, que já atacou várias vezes nos últimos 2 dias no âmbito dos confrontos que ocorreram no sul da Síria entre estas e fações da minoria religiosa drusa. Na sequência da ameaça israelita, o exército israelita anunciou que vai reforçar as suas tropas na fronteira com a Síria após Tel Aviv ameaçar intensificar os ataques se as forças sírias não se retirassem do sul do país. De referir que pelo menos 248 pessoas morreram neste domingo nos confrontos ocorridos entre as forças governamentais, beduínos e drusos na cidade de Suaida. Depois da atualidade informativa internacional, retomamos ao país e vamos olhar para o desporto. O caso concreto do Desporto Rei, a Federação Moçambicana de Futebol assume que a instituição está a enfrentar dificuldades financeiras para viabilizar o Moçambola nesta versão de 2025, necessitando de pelo menos 100 milhões de meticais para cobrir as despesas de transporte e dos clubes que participam da prova.
A Liga Moçambicana de Futebol está em uma situação crítica, necessitando de 100 milhões de meticais para assegurar o transporte aéreo dos clubes e assim continuar o Moçambola 2025. Nós viajávamos com cerca de 21 mil meticais por cada passageiro ou cada atleta e desta vez são 42 mil, portanto nós encontramos as razões que a empresa tem, naturalmente não cabe a nós, mas com este incremento que é justificável, segundo eles, e temos algumas dificuldades, mas o orçamento é esse mesmo, são 100 milhões de meticais. As dificuldades financeiras aumentaram após as linhas aéreas de Moçambique suspender a venda de passagens devido à dívida não paga pela Liga Moçambicana de Futebol. A logística do transporte aéreo e acredito que, como disse o próprio ministro, a solução sairá do todo o trabalho que vai fazer ao nível governamental ou político, depois para encontrar, porque é desejo de todos que Moçambola continue para o bem de todos. O ministro da Juventude e Desporto, Cafadine Manasse, reconhece a situação e promete buscar soluções, mas sem uma data definida para a retoma dos jogos. Nós, como o Ministério da Juventude e Desporto, estamos a trabalhar afincadamente para encontrar soluções para a área do desporto para os próximos tempos. É verdade que esta solução não é daqui para aqui que vai acontecer, mas o importante é que nós temos obrigações sim de olhar esta questão do desporto com um pouco mais de profundidade e toda a sociedade compreender aquilo que são os desafios que existem no desporto. O que dissemos, depois de ouvirmos aqui ao presidente Simango, ele já se pronunciou várias vezes sobre isso. O que dissemos é que nós vamos trabalhar dentro daquilo que são as condições que o governo tem, vamos ouvir os nossos colegas das áreas que gerem a questão de transportes e brevemente entraremos de novo em contacto para podermos ver quais são os passos a seguir. Bom, nós estamos nos encontrar agora com o presidente da Liga e a nossa obrigação como governo, aliás, aquilo que é a orientação do presidente da República, é estarmos em cima dos acontecimentos e trabalharmos para ir mitigando aquilo que pode prejudicar o empenho do governo. É verdade que esta é uma questão ligada à Liga, mas também toca com o governo, porque nós estamos pela promoção e massificação do desporto. Então o que nós vamos fazer é que, ao encontrarmos solução, a mídia vai ser a primeira a saber. Moçambola lançado no mar de incerteza devido ao agravamento das tarifas de viagens aéreas por parte da Companhia Nacional de Bandeira. A questão que se coloca é como é que ficam os clubes que estão envolvidos nesta prova, a planificação financeira feita para esta época 2025, o que é que será destes clubes? Uma pergunta que certamente o tempo vai responder. Quanto a nós, ficamos por aqui com promessa de voltar a cruzarmos caminho amanhã pontualmente às 20 horas aqui no Jornal da Nova. Nova Era TV. Compromisso, rigor e isenção.